Danúbio era um homem especial, dinâmico. Era presidente do Sindicato do Comércio de Lojas de Materiais de Construção, Sindimaco, proprietário da distribuidora São Paulo, diretor e fundador da Associação Empresarial de Ananindeua, a CIA, diretor da FACIAPA, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará. Participava de eventos e reuniões empresariais constantemente. Apesar de tudo isso, ele era um pai insubstituível e um apaixonado pela vida e por sua esposa. Esse dia lá em Mosqueiro, eu tinha brigado com ele por algum motivo desse, assim. E aí nós saímos para um bar, era férias de julho, eu acho. E aí ele chegou lá, querendo, né, mexer comigo, fazer as pazes, e eu tô brava, não quero saber. Aí ele pegou, mandou parar a música lá no bar, subiu numa mesa e começou a fazer declaração de amor, e eu dizia, pelo amor de Deus, não. A minha filha, ela ainda era bem pequena, mãe, eu não sei quem é esse cara não, eu não conheço essa pessoa não. Porque assim, era tão espontâneo para ele, mas nós ficávamos constrangidas dele ficar. E eu sempre dizia... E todo mundo dizia, esse homem, eu sempre... Não, esse as minhas amigas diziam assim, só meu menos na caixa de fósforo, diziam pro marido, todo mundo... Eu socorro, teu marido é... Só que eu dizia para ele, ninguém precisa saber, basta eu saber. Toda vez eu comentava isso com ele, mas por isso que naquele dia não era parte, aonde ele chegava. Ele me contou essa história. Eles estavam num bar em Mosqueiro e tinha um monte de amigos lá reunidos, e ele falando para ela que amava e que gostava muito, que ela era a mulher da vida dele, e ela dizendo, para com isso, tu está me deixando sem graça, aquela coisa de timidez. Ele disse, não, peraí, subiu na mesa, mandou parar o som e gritou em voz alta para todo mundo ouvir que a mulher da vida dele era Socorro. Ela faltou se enterrar, né? Até meus amigos hoje, assim, de Socorro, olha, o teu marido era o cara, porque, assim, ninguém tem uma conversa dele de me trair, de nada. Ele ficava na brincadeira dele com todo mundo, mas, assim, ele prezava muito no nosso casamento. Toda a vida ele falava, porque antes de ser marido e mulher, a gente era muito amigo. Filha mulher, né? O cara sempre quer ter o primeiro filho homem, mas não. Quando a Paty nasceu, o Danúbio também ainda era muito novo, mas ele foi se encantando pela filha mulher, porque todo mundo fala que o pai tem mais afinidade com a filha mulher do que com o filho homem, né? Então tudo era Patrícia, sempre, todos os momentos, ele nunca pôde elogiar assim, diretamente a pessoa. Ele falava para mim, não, a Patrícia é uma filha assim, que é o exemplo de filha para ele, né? Amiga, carinhosa. E o Danúbio sempre foi uma pessoa muito batalhador, desde criança. A adolescência dele toda foi batalhando muito, correndo atrás de vencer, ele queria mais, e sempre correndo muito, ele estava correndo rápido demais, a gente ficava com medo. E ele querendo mais, ele não tinha tempo para nada, tudo, ele dava um jeito de fazer as coisas. Quando a gente dizia para ele, Danúbio, tu não está trabalhando demais? Ele dizia, não, sempre há um tempo para fazer alguma coisa a mais. Dá tempo para caminhar, dá tempo para tudo, para ser um bom pai, ser um bom irmão, ser um bom marido, um bom amigo, todos. Só o que eu posso falar é que meu irmão era uma pessoa maravilhosa. O Danúbio era um grande irmão, amigo, muito bom, tudo que a gente precisava dele, ele estava pronto para servi-lo. E se sentia muito bem quando ajudava alguém. Nós tínhamos uma mercearia, aí tinha um jambeiro na frente de casa, e ele pequenino. Aí ele juntava aquele jambo, né, e vender para os próprios fregueses da taberna. Aí o freguês comprava para agradar o moleque, ele já tinha aquele intuito de ser comerciante. Para mim, o que hoje eu sei é que ele vai ser um homem insubstituível. O Antônio Danúbio, para mim, foi a inspiração de vida, que até hoje, para sempre vai ser, que um líder nato, ele conseguia fazer as pessoas admirar ele de qualquer maneira. Eu espero que seja pelo menos metade do que ele foi como marido, como pai,
como empresário, como líder. E meu pai era o nosso herói, na verdade. Numa das nossas muitas viagens, né, a gente conversando, assim, começamos a falar um pouco sobre cada um dos nossos amigos, né? E sempre tem aqueles mais intimidades, e ele começou a citar alguns nomes, e a gente começou a achar graça junto, e foi assim, uma conversa que eu acho que eu vou guardar pro resto da minha vida. Para mim, Danúbio era um exemplo de força, coragem, e tinha muita pressa em fazer tudo. Até eu penso que hoje se explica o porquê de tanta pressa do Danúbio viver, né? Então, o exemplo que ele nos deixa é de muita força. Hoje, assim, a força, o exemplo que ele nos deu dessa força é o que está nos movendo a continuar com o que ele deixou para a gente, né? É a força, o exemplo que ele nos deu. E para sempre, assim, não dá nem para... Tudo que eu olho, eu vejo Danúbio, assim, tudo. Chega lá na nossa, onde a gente mora, na nossa casa, na empresa, nos amigos, tudo tem a carinha dele, porque ele se preocupava realmente com todo mundo e sempre procurando ver o lado bom das pessoas. Quando eu comentava alguma coisa negativa, ele dizia, não faça isso, procure sempre ver o lado bom das pessoas, que é o que interessa para a gente, né? Então, Danúbio, assim, eu acho que é, como a minha filha falou, é uma pessoa insubstituível, com certeza.